ela serve como um norte para guiar a nossa vida. Mas ao mesmo tempo que nós temos um norte, você concorda comigo que a gente pode dar umas cambalhadas para cá, umas cambalhadas para lá, sim ou não? Pode dar umas envergadinhas para um lado ou para o outro, sim ou não? Pode. E o que vai servir de esteio, de baliza, para que a gente não entorte para lá ou para cá, mas nos mantermos firmes, retos dentro de um caminho, porque nós sabemos que o caminho de Deus é largo, amém? Não. O caminho de Deus é estreito. E quando você anda em caminho estreito, você não anda largado, você anda ajustado. Amém? O que faz com que você não fique titubeando para lá e para cá. Dentro desse caminho, você tem essa formação, o caráter como um alvo lá. No entanto, o que te mantém reto é o nível de temor que você tem a Deus. Pergunte ao seu irmão: qual é o nível de temor que você tem a Deus? Certa vez eu ouvi uma pergunta e eu já reproduzi essa pergunta algumas vezes, mas ela é cabível sempre de ser lembrada. Você é santo quando você está sozinho? Ou você só é santo quando está na frente de alguém? Você entendeu a minha pergunta? Só é santo quem está sozinho, quem tem temor a Deus. Quem tem temor a Deus, ele não se importa em primeiro lugar com a aparência diante dos outros, ele se importa com a presença de Deus. Ele se importa com o que Deus está vendo, porque afinal de contas nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. Amém? E isso, meus irmãos, é algo tremendo, porque você está expondo o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, a toda a situação que você se envolve. E não é por acaso que nesse texto que eu li de Efésios, o apóstolo Paulo, ele coloca bem claro essa expressão: não entristeçais o Espírito de Deus. Diga comigo: eu não posso entristecer o Espírito de Deus. Amém? É o temor a Deus. O que é temor, apóstolo? É ter medo de Deus? Não. A Bíblia diz que o temor a Deus é o afastar-se do mal, é o rejeitar da maldade, da impureza. Isso é o temor a Deus, e que é o princípio da sabedoria. Quem é que quer ser sábio? Tema a Deus. Amém? Este é o princípio da sabedoria. Contudo, eu quero entrar num fato. Quem aqui se criou na igreja? Nasceu e se criou na igreja? Levante a mão. Olha, a grosso modo aqui eu não consigo ver 20 mãos levantadas. Exagerando, 20 mãos levantadas. Então aquele que nasceu no contexto da fé tem uma vantagem, sim ou não? Quanto ao quesito formação do caráter. Porque se ele nasceu na igreja, ele já vem sofrendo influências na estrutura e na formação de forma positiva e adequada desde a infância. Por isso os nossos filhos são privilegiados. Concordam comigo? Hoje eu vejo alguns pais aí que seus filhos estão jovens e tal, mas que
nasceram, estão desde pequenininho na igreja e estão felizes com os filhos. Por quê? Porque os filhos vêm sendo formados nesse padrão da influência do caráter pela palavra. Agora, vou inverter a pergunta: quem veio para a igreja depois de graúdo já? Levante a mão. Esmagadora maioria. E você vai ter que concordar comigo que por mais que você venha de uma família boa, vamos dizer assim, por mais que você tenha recebido alguns padrões éticos e morais, por mais que você tenha recebido isso, quando nós nos achegamos a Cristo, nós descobrimos que nós estamos ainda muito longe do padrão de Cristo. Quem concorda comigo? Eu acho interessante algumas pessoas que chegam e dizem assim: não, eu estou bem com Deus, eu nunca matei ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu não roubei ninguém, não tenho vício nenhum, estou bem. Não sabe nada. Se essas coisas fossem suficientes para te trazer a salvação, Jesus não precisaria ter dado a vida dele lá na cruz. Está muito equivocado quem pensa dessa forma. Está longe da verdade quem acha que essas coisas são suficientes para lhe trazer vida de Deus e paz com Deus. A verdade é que nós, no nosso estado natural, por mais que não tenhamos algumas deficiências escrachadas, não passamos de um trapo de imundícia. Alguém aqui, além de mim, na sua natureza humana, não passa de um trapo de imundícia? Além de mim? Parabéns aos que já subiram de nível. Eu, na minha natureza humana e terrena, continuo não passando de um trapo de imundícia. E essa é a realidade de todos. Pode dizer para o teu irmão do lado: meu irmão, abre o olho, você não passa de um trapo. É uma palavra politicamente incorreta dizer isso um para o outro, né? Mas é uma verdade. Quando nós nos achegamos a Cristo, nós estamos muito longe dos padrões bíblicos, muito abaixo daquilo que Deus espera de nós ou para as nossas vidas. Muito abaixo, muito abaixo. Por quê? Porque nós não temos na nossa estrutura. Lembra da estrutura dos ossos? Nós não temos na nossa estrutura algo que sustenta um caráter aprovado. Porque o que sustenta a estrutura de um caráter aprovado são os padrões da palavra de Deus. É aquilo que nós encontramos revelado nas Escrituras. E quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós começamos a descobrir que Deus é tão abrangente, Ele entra nos detalhes da nossa vida. E quanto mais você vai conhecendo a Deus, é tão lindo isso, olhe para mim. Quanto mais você vai se afinando no relacionamento com Deus, mais luz Ele vai jogando em você. Você se torna cada vez mais sensível ao ponto de um olhar, uma expressão facial, um mero sentimento que não vai de acordo com a palavra de Deus, ou aquilo que Deus quer, você se sente incomodado. Quem já viveu essa experiência?
Quem já viu a experiência de falar uma palavra e depois de falar, acho que assim, eu não devia ter dito isso. Mas antes de Cristo, aquela palavra sairia com muita naturalidade e assim, sem perceber nada de errado. Quem já teve um olhar para uma outra pessoa, eu não estou falando de malícia, não estou falando, até pode se enquadrar malícia, mas eu estou falando daquele olhar que de repente pode ser um desprezo, pode ser aquele olhar assim, esse aí não é nada, não sabe nada, não pode nada, um olhar altivo, um olhar de rejeição, um olhar de ira. Sabe aquela expressão, fulano comeu com os olhos de raiva? Pois essas coisas Deus vai mexendo. Quem tem o Espírito de Deus começa a ser tratado nessas coisas. Quem tem o Espírito de Deus começa a receber da essência da palavra. E aí eu quero te dizer uma coisa, um fenômeno. Quem quer a vida de Deus dentro de si? Se você quer a vida de Deus, você quer o caráter de Deus, sim ou não? Lembra quando o apóstolo Paulo disse assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso só é possível por um fenômeno chamado nascer de novo. Eu quero te afirmar, meus queridos, é impossível você reformar o seu caráter. É impossível você dar uma guaribada no seu caráter, fazer uma chapeação nele. É impossível. A proposta de Deus, olha que coisa mais linda, a proposta de Deus para a tua vida não é dar uma ajeitada no teu caráter. A proposta de Deus é, número 1, a sua morte. Você precisa morrer. A tua velha natureza precisa morrer. E esse texto, o apóstolo Paulo, ele começou falando sobre isso. Ele começa falando sobre a velha natureza. Ela precisa ir para a morte. A nossa velha natureza não se converte, ela não muda. Se você deixar ela viva, ela se ergue. E a nossa velha natureza, a palavra de Deus diz que ela é corrupta. A nossa velha natureza, ela é uma natureza de engano, de mentira, de fraude, de maledicência, de impurezas, de soberba, de avareza. São características próprias da nossa velha natureza, daquele ser que nós nos tornamos ao longo da nossa vida. Por isso vem a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 3, versículo 3, quando ele diz: tem que nascer de novo. Diga assim: eu preciso nascer de novo. E quando Jesus usou essa expressão, nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Ele era um religioso, ele era uma pessoa, um mestre na palavra. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Ele não entendeu. Como assim? Depois de grande, eu vou ter que entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Que papo é esse? Jesus estava falando de um nascimento espiritual, de um novo nascimento, uma outra espécie de nascimento. Quem aqui em algum momento da vida já pensou assim: como eu gostaria de ter uma segunda chance na minha vida, e eu faria tudo diferente? Levante a mão quem já teve esse pensamento. Pois é exatamente isso que Jesus nos dá, uma segunda chance. Ele não é maravilhoso? Você não pode aplaudir ele?
Ele diz assim: você fez tudo errado? Pois então eu vou te dar uma segunda chance, uma nova vida, para que nessa nova vida você tenha uma nova história. Hoje ouvia um discípulo, estava almoçando com ele, e ele contou uma experiência particular que ele teve essa semana. Ele estava ministrando célula, e a palavra era sobre caráter, é ou não é? E aí foi uma pessoa que conhece ele há muito tempo, foi na célula, e aí ele disse assim, começou a ministrar sobre caráter, e essa pessoa chegou e disse assim: mas eu vejo isso na tua vida, porque eu te conheci, eu sei quem tu era, eu sei que tu fazia, o indivíduo que tu era, e olha o que tu é hoje. Se Jesus fez isso na tua vida, pode fazer na minha também. Eu fiquei emocionado ao ouvir ele testemunhar, e ele me disse que ele chorou, né? Porque isso é o nosso prêmio diante de Deus, essa é a nossa recompensa diante de Deus, minha como pastor, por ver uma pessoa que outro dia chegou com essas deficiências, com essas dificuldades, e hoje é um testemunho vivo de que o nascer de novo é uma segunda chance que Deus nos dá, e quem aproveita, irmãos, faz uma nova história. O que acontece para aqueles que aproveitam essa oportunidade é fantástico. Como é maravilhoso saber que todas as nossas deficiências podem ser anuladas pela morte da nossa velha natureza, e que a partir de agora, na formação do meu novo caráter, já não é mais em cima daquilo que eu aprendi com meu colega, daquilo que eu aprendi com meu vizinho, e nem com a minha família que não conhecia Cristo, e nem dos ambientes onde eu fui formado, na estruturação deste novo caráter que eu vou passar a viver. Os elementos que vão estruturar o meu novo caráter provém da palavra de Deus, provém das verdades bíblicas, e elas vão me alimentar. Não são alimentos que formam os teus ossos, a tua estrutura? Sim ou não? Pois Jesus disse: eu sou a verdadeira comida, a minha carne é a verdadeira comida. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim jamais terá fome. Quando você se alimenta dele, ele que é a palavra viva, ele que tem toda a essência da perfeição no seu caráter. E a semana passada nós participamos da ceia e ensinávamos aqui que a essência de Deus estava entrando em nós. Eu estou te dizendo que o caráter de Cristo passa a ser a estrutura do teu novo caráter. Pode aplaudir o Senhor? Portanto, a proposta de Deus não é uma reforma na tua vida, não é dar um jeitinho na tua velha natureza, mas é nós morrermos para ela e darmos lugar a uma nova vida pelo nascer de novo. Na prática, isso o que significa? Em primeiro lugar, mudança de pensamento. Nada muda na sua vida sem antes os teus pensamentos não mudarem. Amém? Diga assim: os meus pensamentos precisam ser renovados, transformados. Se você mantiver a mesma estrutura de pensamento da velha vida e tentar importar para a nova vida, estragou o projeto.
Eis que tudo se fez novo, diz a palavra, e as coisas velhas ficaram para trás, se passaram. Temos que entender essa verdade. A primeira coisa, mudança de pensamento. Você não vai provar nunca o projeto de Deus para a sua vida se os seus planos permanecerem sendo os mesmos, se os seus pensamentos forem os mesmos. Segundo, no momento que você muda de pensamento, você deve mudar de padrões. Por exemplo, no mundo hoje, viver junto é uma coisa normal, natural e aceita, sim ou não? Sim. Mas é esse o padrão de Deus? Não. Então eu tenho que permitir que essa transformação me afete. Até aqui eu vivia junto, achava isso normal, todo mundo faz. Mas agora eu não sou do time do todo mundo, agora eu sou do time de Deus. E Deus tem os seus padrões. Quem quer ter vida? Vida em abundância. Palavras de Jesus. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então qual é o padrão? É como diz as Escrituras. Eu não posso crer em Deus do meu jeitão. Eu não posso crer em Deus da forma que me convém. Eu não posso criar uma religião em cima da minha vontade. Não, eu não sou o Criador, eu sou a criatura. Eu sou um ser criado. A autoridade máxima, a soberania é daquele que criou e não do ser criado. Quem é que foi criado por Deus? Se você crê que você foi criado por Deus, a soberania dele e não sua. Por isso Jesus diz que quem cresce nele, como diz as Escrituras, ele dá um padrão. O padrão é como diz as Escrituras. E as Escrituras dizem que digno de honra entre todos seja o matrimônio. É o matrimônio. A Bíblia ensina outras coisas que mudam o nosso padrão e devem mudar o nosso padrão. Por exemplo, virgindade é uma coisa prezada hoje na sociedade? Sim ou não? Não, não é. Virgindade não tem mais valor nenhum para a sociedade hoje, pelo contrário. É motivo de escárnio, é motivo de ridicularizar os nossos adolescentes, os nossos jovens. Mas eu pergunto, é um padrão de Deus? Sim ou não? Sim, porque no quesito relação sexual, o que está em jogo não é apenas corpo físico. Existem muitas outras coisas que envolve a relação sexual e que abrange corpo, alma e espírito. E é por isso que Deus tem um padrão de excelência para a sua vida, um padrão onde você vai desfrutar essa vida plena e abundante que Ele registra na palavra. Mas que se você não mudar os seus padrões, se você continuar achando isso normal, isso natural, a vida é assim mesmo e tal, você nunca vai se encontrar com a nova vida em Cristo. Nunca, nunca. Hoje em dia é espantoso e me choca quando eu recebo a informação que às vezes isso acontece em lar de pais crentes. E isso aqui não é crentes entre aspas, é crentes entre chifres. De pais que adotam um sistema de não, meu filho e minha filha, para uma medida de segurança,
Então eles têm relações com os namorados, com as namoradas aqui em casa, melhor do que na rua. Quem já ouviu desse papinho por aí? Levante a mão, quem já ouviu desse papo? Diga assim para o seu irmão: isso é do mundo e é do diabo. Mas o caráter que vem de Cristo muda padrões. Eu passo por uma revolução, de maneira que aqueles padrões anteriores não servem mais. As condutas anteriores não servem mais. É uma nova vida. Quando muda meus pensamentos, muda meus padrões, consequentemente muda as minhas atitudes. E voltamos para o texto de Efésios, quando Paulo chega e diz: quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. E trabalhe para quê? Não apenas para ter para si, mas para ajudar o necessitado que estiver próximo a ele também. É mudança de atitude. Quem quer maturidade? Quem quer chegar à maturidade? Esse é o ano da maturidade. Para você ter e conquistar maturidade, a primeira coisa que nós precisamos mexer é no caráter. Amém? Eu me lembro de estar, por exemplo, na faculdade e ter uma prova de física. Fazia a faculdade de agronomia na URGS em Porto Alegre. Tinha uma prova de física, física 2. A 1 já era um horror, a 2 nem pensar. E um dia antes eu sentei com os colegas para estudar. E eu peguei o conteúdo, peguei bem, eu ajudei os meus colegas a entender a matéria. Eu praticamente expliquei a matéria para eles. Fomos para a prova no outro dia. Quando chegamos na prova, eu via a cara de faceiro deles, fazendo a prova. E eu olhei para a prova, eu bloqueei total. Eu travei na prova. Me deu uma coisa estranha. Não se preocupe, não foi possessão. Eu fiquei, parecia que eu não tinha visto nada daquela matéria. E fiquei nervoso, que não é do meu normal. E um dos colegas que viu que eu estava naquela situação e o tempo passando e eu não desenvolvi a prova, ele com a prova toda feita, ele queria passar assim para mim, por baixo do braço, passar a prova prontinha. E eu empurrava a prova de volta para ele. Ele empurrava a prova para mim, eu empurrava a prova para ele. 3 vezes. Aí ele desistiu. Sabe por quê, irmãos? Porque no meu caráter estava impregnado já verdades de Cristo. Que antes, na minha velha natureza, eu era um dos principais coladores da minha turma. Mas agora em Cristo Jesus, aquilo para mim era uma afronta. Eu preferia rodar, ter que repetir a disciplina, o que acabou acontecendo, mas poder dobrar os meus joelhos e me sentir em paz com meu Deus. Amém?